Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 24 de novembro, quarta-feira. A Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santo André Dũng-Lạc. Peçamos que, a exemplo destes mártires, ele é presbítero e mártir da Igreja, possamos entregar a nossa vida e o nosso coração ao Deus que tanto nos ama. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória deste santo, deste mártir dia de hoje. André, presbítero, liderava um grupo de 117 cristãos que, entre os anos de 1830 e 1870, sofreram o martírio no Vietnã. Foi pároco e missionário em diversas partes do país e morreu decapitado por ordem do governador local. Ele e seus companheiros foram canonizados pelo Papa São João Paulo II em 1988. Possa o sangue dos mártires gerar por toda parte novos e fervorosos seguidores de Cristo. Então, todos somos convidados, a exemplo desses grandes homens, a viver este amor de entrega a Jesus. E que o exemplo deles nos dê ânimo, coragem para seguirmos a nossa missão. Continuamos ainda o capítulo 21, amados irmãos e irmãs, de São Lucas. E Jesus está, então, neste discurso conclusivo da destruição do templo, mas que, na verdade, fala, de certo modo, sobre a sua vida, sobre a sua entrega amorosa. Destruí este templo em 3 dias, reerguirei, diz o Senhor. E hoje então a palavra nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo está comentando ali aos seus discípulos e ao povo: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, nosso Senhor Jesus Cristo falando, de certo modo, das perseguições, e se pararmos para analisar, Lucas está, de certa maneira, fazendo um panorama da situação da comunidade, da situação do povo de Deus. Povo perseguido, povo que era preso, que era entregue nas sinagogas, que era levado diante dos governadores
por causa do nome de Jesus. Este era o momento e a ocasião oportuna de testemunhar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus então diz, por 2 vezes, primeiro, fazei o firme propósito. A conclusão do Evangelho também pontua essa questão. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então Jesus fala, permanecer firme no propósito. Qual o propósito? Primeiro, de planejar, não planejar com antecedência a própria defesa. Por quê? Porque esta confiança em Deus, um Deus que cuida, um Deus que é capaz de dar palavras tão acertadas que ninguém é capaz de resistir, que nenhum inimigo será capaz de rebater. Sereis entregues assim, por conta de Cristo, por conta do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso era muito comum acontecer na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, sobretudo quando se convertiam famílias do paganismo ao cristianismo, muitos pais, irmãos e parentes e amigos que entregavam à morte aqueles que se convertiam ao cristianismo. Então, essa perseguição que se dava também pela própria família, no contexto em que eles não aceitavam o cristianismo para os seus membros familiares. E Jesus então diz, todos vos odiarão por causa do meu nome. Ser odiado pelo nome de Cristo. Talvez nós estamos num país em que este ódio não seja assim tão visível aonde moramos. Mas pare e pense. Quando muitas vezes falamos de Jesus, a inquietação, a incomodação, a indiferença para a palavra de Deus. Jesus então diz, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Este Deus que mesmo em meio aos tormentos, cuida, protege, zela e nos convida à confiança, permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Que o Senhor nos conceda esta graça, nos dê esta fibra interior, este ânimo, esta coragem para entregar a nossa vida por amor a Ele e não ter vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que Ele nos confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.